A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, no versículo de número 4, que diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Estamos no penúltimo capítulo do livro de Apocalipse, onde nós iremos falar sobre o novo céu e a nova terra. Observamos que todo esse capítulo ele vai falar, da Nova Jerusalém, vai falar desse novo céu, dessa nova terra, né, da noiva do Cordeiro, que é a Igreja de Cristo. No versículo 1 ele diz: Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar não existe. Observamos que esse novo céu, essa nova terra, representa a restauração final da criação por Deus, após a passagem do mundo atual. É um estado eterno onde não haverá mais morte, dor, nem choro ou luto, pois o pecado ele será eliminado e Deus habitará diretamente com a humanidade na Nova Jerusalém. Nós vamos observar que tudo isso quando o Senhor ele vem e vai estabelecer o seu reino, vai estabelecer aqui o seu tabernáculo. E nós observamos que tudo já se passaram. O mar já não existe, os problemas já não existem, o choro, mas as coisas que foram prometidas pelo Senhor, aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que realmente vai nos alegrar, que é a presença de Deus, vai trazer para nós paz, alegria, pois a presença do Senhor vai ser constante em nosso meio. No 12 ele diz: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. A noiva é a igreja de Cristo, e o noivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que a Nova Jerusalém, que desce do céu, ela sobrepondo-se à terra, ela vai se tornar o tabernáculo de Deus entre os homens. E onde a presença do Senhor está, não há morte, não há luto, não há pranto, e a dor vai acabar para sempre. Deus ele vai, vamos ver que essa restauração que o Senhor vai fazer não é uma restauração somente espiritual, uma restauração física, mas uma transformação ela vai ser completa da criação, onde ali o mar, muitas das vezes simbolizando o caos e separação, já não existirá. A luz divina, ela vai brilhar sobre a terra. Então não haverá necessidade do sol ou da lua, pois a glória de Deus e o Cordeiro, que é Jesus, iluminarão toda a cidade. Mas nós teremos acesso à vida, uma vida com abundância, uma vida na presença do Senhor, porque Ele é a fonte da água da vida. Estará disponível de graça para os redimidos. Então entenda que tudo isso faz parte de um plano redentor. Faz parte daquilo que o Senhor está aí. Ele quer habitar entre nós. O tabernáculo de Deus ele está entre os homens. É isso que vai acontecer. Pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4 ele diz: Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram.
Imagina não haver nada disso mais. O Senhor enxugará todas as lágrimas. Então não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Satanás ele já não tem nenhum, vai influenciar ninguém. Né? O povo já fez a sua escolha, né? Já terá feito, optado por Jesus Cristo, por morrer por Cristo, por viver para Cristo Jesus. No versículo 5 ele diz: o que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber, de graça da fonte da água da vida. Ele não está vendendo água aqui, ele não vai vender garrafinha d'água, não vai vender água ungida. Ele dá de graça, pois ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede deve procurar ao Senhor. E o Senhor já está matando a nossa sede. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, a sede da nossa alma, aquilo que não se preenche, o vazio que existe dentro de nós, que somente é preenchido pela presença de Deus, passa a imperar na nossa vida à medida que nós nos entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas Ele diz aqui, ele diz no 7, aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, se nós vencermos todas as tentações, perseguições, nos esforçarmos realmente, Ele enxugará nos nossos olhos todas as lágrimas. Ele nos dará água, pois Ele é a fonte. E aquele que vencer, ele é chamado Filho de Deus. E o versículo 8 ele diz: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é algo que nós não devemos desejar para ninguém. Mas se você está se acovardando, está andando como um incrédulo, tem vivido uma vida longe do Senhor, uma vida afastado da presença do Senhor, uma vida onde não está nem aí para as coisas do Senhor. Eu digo para você, o fim não é coisa boa, não é os céus, mas é no lago ardente de fogo, enxofre, que está reservado para o diabo e seus anjos. Então há tempo ainda de voltar para Jesus, há tempo de entregar a vida ao Senhor. Os dias estão maus, o tempo está findando. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração. Que você fique com essa palavra nesse dia, que você venha dar ouvido à voz do Senhor. A Nova Jerusalém, ela está separada, preparada para aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que realmente estão andando nos caminhos do Senhor, que estão entregando a sua vida ao Senhor. Vai estar na cidade santa. Vai estar com o Senhor naquele grande dia. A Nova Jerusalém é para a igreja, para aqueles que estão sendo igreja nessa terra. É aqueles que estão realmente e querem viver, e têm vivido uma vida para o Senhor. Então eu digo para você mais uma vez, ainda há oportunidade, ainda há esperança. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, assim é aqueles que estão na presença do Senhor. Mas se a árvore também for cortada, mas a raiz permanecer na terra, há esperança. Há esperança ainda para você. Então é tempo de voltar, é tempo de retornar aos caminhos do Senhor.
e voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais do teu coração. Fique com essa palavra.